no nosso meio, e vai fazer ainda mais, eu creio. Coisas maiores Deus vai fazer no nome de Jesus. Mas eu quero falar com vocês hoje debaixo do tema: verdades sejam ditas. Verdade é algo que existe para ser dito. A verdade precisa ser dita. E num tempo que nós vivemos, o tempo onde um dos maiores problemas que nós enfrentamos, talvez um dos males desse século, é o relativismo. É relativo, não é assim? O relativismo é uma corrente de pensamento que sustenta que não há verdades absolutas, que não há verdades universais, que tudo é relativo, que tudo depende do contexto, depende do indivíduo, depende do momento, depende da cultura. Mas também é bem verdade que existem verdades que não tem como a gente contrariar. Tem verdades que não há como refutar, não é isso? Uma delas é que, se nesse exato momento eu decidir saltar dessa plataforma, é bem verdade que essa massa vai de encontro a essa massa, não é isso? Se eu saltasse dessa plataforma, eu não ia ficar levitando no ar, eu iria até o solo, eu iria encontrar o chão, porque essa é a lei da gravidade, e nós não podemos refutá-la, porque ela é uma verdade. Mas as verdades que eu quero compartilhar aqui nessa noite são muito maiores do que a lei da gravidade, são mais importantes do que qualquer lei natural. Eu quero falar acerca daquilo que Deus traz através da sua palavra para nós como verdades absolutas. E talvez nesse ponto inicial, nesse start, você já deveria estar pensando assim, e eu gostaria que você pensasse nisso: o que na sua vida é absoluto? O que na sua vida é uma verdade absoluta? O que na sua vida é relativo? Porque hoje nós vivemos o tempo assim, e infelizmente até mesmo dentro de igrejas. Não, isso aí não é bem assim, isso aí é relativo. Então eu queria que a gente já começasse a aguçar a nossa mente, que já está cativa à obediência a Cristo Jesus, mas para nós pensarmos o que para nós é absoluto, o que para nós é relativo. Eu quero ler com você um versículo que está no livro de Tito, na carta de Tito, capítulo 1, verso 1 e 2, Tito 1, versos 1 e 2, aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado. Graças a Deus. Tito, capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar eleitos de Deus. Tem eleito de Deus aqui nessa noite? A Bíblia diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Aleluia. Então eu vou perguntar de volta: tem eleitos de Deus aqui nesse lugar? Os eleitos de Deus vieram ao culto nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade. Olha, levar os eleitos de Deus ao que? A fé e ao conhecimento da verdade. E essa verdade conduz à piedade. A fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Aleluia. Você serve a um Deus que não mente e que é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. E eu quero falar nessa noite, à luz da palavra, algumas verdades que são absolutas, que são irrefutáveis, que nós não podemos negociar. E a primeira delas é essa. Se você quiser tomar nota, faça isso. A primeira verdade que nós precisamos entender que é absoluta é essa: a eternidade é real. Eu vou repetir: a eternidade é real. Nesse momento talvez você me olhe e diz assim: mas como você pode afirmar isso, pastor? Você já viu a eternidade? Eu posso afirmar porque Jesus nos afirma acerca dela.
Eu posso afirmar que a eternidade é real, porque Jesus, na sua palavra, nos assegura que ela é real. Ele nos fala através da sua palavra acerca da existência da eternidade. João capítulo 5 e verso 24. Jesus vai dizer: eu lhes asseguro. Olha quem está falando? Jesus. E Jesus está dizendo algo assim: olha, eu vou falar algo que você pode confiar. Eu vou falar algo que você pode acreditar, porque eu dou segurança de que isso é real. Eu lhe asseguro que isso é real. E ele diz: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra. Tem alguém ouvindo Deus falar? Tem alguém ouvindo Jesus nessa noite? E ele diz: eu lhes asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Olha só, Jesus está falando: tenha fé, confie, acredite, porque eu lhe asseguro aquilo que eu vou falar. E quem crê em mim, quem me ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Quem enviou Jesus? Deus. E ele está dizendo: quem ouve a minha palavra e crê em Deus, crê no Pai, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jesus está dizendo: olha, eu te asseguro que existe eternidade. Eu te asseguro que aquele que ouve a minha palavra e aquele que crê no meu Pai, aquele que crê naquele que me enviou, precisa acreditar e crer que a eternidade é real, que existe vida eterna. E aí nós precisamos meditar, porque hoje nós vivemos tempos onde as pessoas fazem projetos de vida, e fazem muitos projetos. Quem aqui tem projeto para a sua vida? Todos temos. Você faz um projeto, você quer melhorar, você quer uma casa melhor, um carro melhor, uma profissão melhor, você quer ter mais recursos. Fazemos projetos de vida. Mas será que nós temos investido tempo para fazer projetos de vida eterna? Fazemos projetos para essa vida, mas será que faz parte da nossa existência e da nossa história projetos de vida eterna? Sabe por que eu falo isso? Porque infelizmente nos nossos dias muitas pessoas investem muito tempo, muito recurso, muito esforço naquilo que é temporário e naquilo que é passageiro, naquilo que vai findar, naquilo que vai cessar. E por outro lado, tão pouco naquilo que é eterno, naquilo que vai prevalecer, naquilo que vai permanecer por toda a eternidade. Romanos capítulo 6, verso 23, Paulo escrevendo aos romanos diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aqui Paulo está falando dessa eternidade, está falando para nós acerca da realidade da vida eterna, da eternidade. E aí, nós fazemos plano de carreira, nós fazemos plano de uma profissão. Eu brincava pela manhã, hoje no Brasil já não dá mais para fazer plano de aposentadoria, não é? Mas é assim, fazemos plano de carreira, plano de aposentadoria, plano de previdência. Mas será que nós fazemos plano de vida eterna? Será que nós passamos tempo pensando na eternidade mais do que pensar? Passamos tempo investindo nessa eternidade? Por isso hoje eu queria que você por um momento pensasse: aonde você vai passar a sua eternidade? Tem alguém aqui que acredita que a eternidade é real? Dá um glória a Deus, aleluia. Então a pergunta é essa: aonde você vai passar a eternidade? Pastor, nós viemos aqui nessa noite para o Senhor nos botar medo. Não, nada do que fala é para pôr medo. O que estamos falando é para que você tenha esperança. É para que você tenha esperança. Cristo em nós, esperança da glória. É para que você tenha esperança. Não é sobre medo. Aonde você vai passar a sua eternidade? Sabe, hoje a gente vê que aumenta, né, o número de academias por metro quadrado da cidade, não é assim? Cresce cada vez mais. Eu amo Araucária porque é uma cidade onde as pessoas cuidam do corpo, da saúde física. E não tem nada de errado nisso, irmão. Porque afinal,
O nosso corpo é templo, é habitação, é morada do Espírito Santo. E ele precisa ser cuidado, mas não é assim. Pessoas hoje investem muito cuidando do seu corpo, cuidando do físico, cuidando da aparência. Outros investem muito cuidando das finanças. Estão todo dia fazendo um curso novo, porque eu quero ganhar mais, eu quero arrecadar mais. Outros investem na profissão, na carreira, né? E nada disso é errado, irmão. Cuidar do corpo não é errado, cuidar da carreira não é errado, cuidar das finanças não é errado. O que nós precisamos entender é que todos esses cuidados têm a ver com longevidade. Tem a ver com ter uma vida longa. Por que é que eu cuido do corpo? Porque eu quero ter saúde, né? Para ir mais longe. Fiquei tão feliz, essa semana muitos irmãos me felicitando. Uma das primeiras felicitações de parabéns que eu recebi na semana foi um irmão abençoado que ele mandou assim: pastorzão, parabéns, meio século. Eu falei: amém, irmão, eu também te amo. Alguém pode dizer, tem mais de passado do que futuro? Não, não, eu tenho uma eternidade pela frente. Nós temos uma eternidade pela frente. E aí, nada disso é errado, mas tudo isso tem a ver com o quê? Com a longevidade, com querer viver mais, com querer viver longos anos. Mas será que nós cuidamos tanto da eternidade quanto da longevidade? A gente quer viver muitos anos, mas será que a gente investe também na vida eterna? Será que a gente cuida a respeito disso? Então guarda essa primeira verdade: a eternidade é real. Posso ouvir um amém? Aleluia. A eternidade é real. A segunda verdade, muito importante para nós, é que a vida é curta e ela passa. E ela passa mais rápido do que a gente imagina. A vida é curta e ela passa rápido demais. Essa é uma verdade absoluta. Hoje pela manhã nós estamos aqui com o Christopher, que tem 6 meses de idade. Quantos meses tem a Eloá? 5 meses. Posso dizer algo sem te ferir? Daqui 100 anos, nem a Eloá vai estar mais aqui. Daqui 100 anos, nem ela, que é a mais nova de nós, vai estar viva. Se Jesus não voltar antes, nem ela vai estar viva. O que você está querendo dizer, pastor? Que todos nós vamos morrer. Que a vida é curta, que a vida passa, e ela passa mais rápido do que a gente imagina. Mas lembra, não é para que você tenha medo, é para que você tenha esperança. Talvez eu vou ser repetitivo em alguns momentos aqui, mas Paulo fala da importância da repetição no aprendizado. A eternidade é real, a vida é curta, e ela passa rápido, e mais rápido do que a gente imagina. Salmo de número 39, verso 5, diz assim: deste os meus dias o cumprimento de um palmo. Olha o que a Bíblia está dizendo. O Senhor deste para mim o cumprimento da minha vida, dos meus dias é como um palmo. Tem início e tem fim. É curto, é breve, E aí ele continua: a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. A duração dos meus dias são como um palmo. A vida do homem é curta. A vida do homem diante de Deus é nada. A vida do homem é como um sopro que se vai. Salmo 144 ainda diz: o homem é como um sopro, e os seus dias são como a sombra passageira. Olha só o que a Bíblia está nos dizendo: que a vida é curta, que a vida passa, e passa mais rápido do que a gente imagina. Que a vida é breve, que é como um sopro, que é curta, que é passageira. Nós não gostamos muito desse tema, Nós não gostamos de falar de morte. A gente gosta de falar de vida. A gente gosta de pensar naquilo que, na vida, na alegria. Nós não gostamos muito desse tema, e por não gostar, talvez esse é o problema. A gente não leva a sério. E aí a gente vive como se nunca fosse morrer.
há uma eternidade para nós no céu. Mas aqui é passageiro, o que estamos vivendo é passageiro, é transitório. Há uma eternidade preparada em Jesus e com Deus, e nós cremos nisso. Mas essa vida que vivemos nessa carne é transitória, é passageira, vai passar. E aí a gente não gosta de pensar nisso, mas olha o que Salomão fala em Eclesiastes 7 e versículo de número 2. Olha o que o sábio nos escreve aqui. E eu queria que você imaginasse hoje você receber convite. Quem gosta de receber convite para festa aí? Aleluia, é bom, não é? Quem gosta de receber convite para almoço? Que delícia. Quem gosta de receber convite para churrasco? Glória a Deus, é bom demais. Convite para celebração a gente ama. Mas olha aqui o que o sábio Salomão vai dizer: é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa onde há festa. Olha o que ele está dizendo: é melhor você estar numa casa onde houve morte, onde há luto pela perda da vida de alguém, do que estar numa casa onde há festa. E ele vai falar por quê? Porque ele diz: pois a morte é o destino de todos. Todos vão morrer. Todos vão. E ele está dizendo: olha, é melhor você estar nesse ambiente, você estar nesse lugar onde há morte. Por quê? Porque esse é o destino de todos. E aqui vem a parte que mais nos toca. Os vivos, quem está vivo, dá um glória a Deus aí. Quem está vivo diz aleluia, glória a Deus. Ele diz: os vivos devem levar isso a sério. Porque é naquele momento de morte que a gente pensa na forma que a gente está vivendo. O problema é que hoje tem muita gente vivendo como se não fosse morrer, e morrendo como se não tivesse vivido. Quando a gente acha que não vai, não, eu vou sempre estar aqui, eu vou viver, a gente acaba morrendo sem ter deixado uma história de vida, sem ter deixado legado para filhos, sem deixar um exemplo. A gente está, não, eu vou estar aqui para sempre, né? Não, a vida é passageira, a vida é curta, a vida passa e ela passa logo. Então a eternidade só faz sentido para quem entende que a morte é real, que vai acontecer, que a vida passa, que a vida é curta e ela vai passar. Tiago capítulo 4 e verso 14, o apóstolo Tiago, o pastor Tiago diz: ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Verso 14: vocês nem sabem o que vai lhes acontecer amanhã, vocês não sabem o que amanhã lhe trará. E aí agora é Novo Testamento, agora é o apóstolo Tiago dizendo: que é a sua vida? Ele está perguntando: olha, você que diz assim, hoje eu estou aqui, mas amanhã eu estou lá, e depois eu vou para lá, hoje eu faço um negócio assim, amanhã eu faço um negócio assado, hoje eu faço desse jeito, amanhã eu faço daquele jeito, hoje eu quero isso, amanhã eu quero aquele outro. E ele está dizendo assim: olha, vocês não sabem nem o que vai acontecer amanhã. Deixa eu te perguntar, o que é a sua vida? Você sabe o que a sua vida é? E aí ele diz: vocês são como a neblina. Olha, a tua vida é como a neblina, que ela aparece por um pouco de tempo, mas depois ela dissipa, ela some. Já viu aqueles dias que a gente amanhece, está cheio de neblina, e de repente o sol começa a brilhar, e quanto mais o sol brilha, mais a neblina vai sendo dissipada. Aquilo que antes havia, agora já não existe mais. E Tiago está dizendo: olha, vocês estão querendo fazer plano, vocês estão decidindo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, agora vai ser assim, agora vai ser assado, mas vocês nem sabem como vai ser o dia de amanhã. Olha, a vida de vocês é curta. Talvez vocês estão se preocupando com aquilo, ou melhor, né, vocês estão se ocupando com aquilo que não deveriam ocupar, porque aqui é transitório, aqui é passageiro. Sabe, ele está falando de gente que estava muito preocupado com a atualidade, mas pouco interessado na eternidade, que estava fazendo muitos planos para aquilo que é atual, mas estava deixando de lado aquilo que é eterno, aquilo que deveria ser mais importante para nós. Estavam envolvidos com a atualidade, muitos planos e projetos para a atualidade,
mas pouco encargo e envolvimento com a eternidade. Eu creio que hoje Deus está virando a configuração da nossa vida. Hoje Deus fez coisas sobrenaturais aqui de manhã. Você não tem ideia do que aconteceu, mas eu creio que coisas maiores ainda vão acontecer. Quem sabe você entrou hoje aqui nessa noite muito preocupado com a tua atualidade, mas Deus hoje está virando essa configuração e fazendo você entender que a eternidade que Ele tem para você é muito maior, é muito melhor, e era aquilo que deveria ocupar 100% do teu coração. Alguém pode dar glória a Deus pela eternidade que Ele tem em Jesus para nós? Sabe, às vezes nós não queremos nos preocupar ou nos ocupar com a eternidade, mas a falta de preocupação com a eternidade pode fazer você ter uma eternidade de preocupação. A falta de ocupação com a eternidade pode fazer com que você tenha uma eternidade de preocupação. Lembra quando a palavra de Deus diz: olha, essas leves e momentâneas tribulações que vocês estão enfrentando. Não, dois entenderam o que a palavra diz. Essas leves e momentâneas tribulações que vocês enfrentam. Dá um glória a Deus por isso, irmão. Sabe essa tribulação que você acha que está acabando com você, que acha que vai te matar, que acha que vai te esgotar, que acha que não tem mais saída? A palavra está dizendo: essa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória que está por vir. Isso que você está passando é nesse momento, é atual, mas existe uma eternidade maior em Deus preparado para você. Então suporta. Eu prefiro uma atualidade de tribulação do que uma eternidade atribulada. Eu prefiro ser atribulado aqui. Eu prefiro perecer aqui. Eu prefiro sofrer aqui, mas saber que existe uma eternidade garantida em Jesus. Uma eternidade. Quem crê nisso, dá um glória a Deus, diz um aleluia, reage se essa palavra é para você. Então a falta de preocupação com a eternidade pode fazer a sua eternidade ser uma eterna preocupação. E aí Tiago vai dar resposta para essas pessoas, para esses que fazem planos, uma hora assim, uma hora traçado, uma hora eu faço isso, uma hora eu faço aquilo. Deixa eu dizer para você, Deus tem uma missão para a sua vida. Ninguém ficou aqui porque o céu está cheio, está lotado, tem que esperar abrir vaga. Você entregou a vida para Jesus, Ele falou: fica aguardando a hora que não tem vaga, mas a hora que tiver eu te chamo. Não, Ele te deixou aqui porque Ele tem uma missão. Alguém pega isso? Deus tem uma missão para a tua vida. Deus tem uma missão para a sua vida. E você precisa entender isso, porque hoje nós somos pessoas que estão vivendo sem entender o propósito, estão vivendo sem entender a vocação, estão vivendo sem entender a missão. E aí a gente vive correndo atrás de modo de vida, e a gente faz do modo aquilo que é o mais importante. Deixa eu te dizer, o modo de vida não é mais importante que a missão de vida. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus e um aleluia. O modo de vida não é mais importante que a missão de vida. O que significa isso, pastor? Que Deus tem uma missão para você, que Deus tem uma missão para cada um de nós. E que missão é essa? Primeiro, glorificá-lo, glorificar a Deus. Aquilo que nós vamos fazer, que seja para a glória de Deus. A palavra de Deus diz: tudo quanto forem fazer, que seja para a glória de Deus, que seja para que Ele seja glorificado. E segundo, depois disso, servir o meu irmão. Então a missão de Deus para a minha vida é o que? Glorificá-lo, apontar para Ele, e depois disso, servir ao próximo. E aí nós vamos entender que para a missão de vida, Deus dá modo de vida. Como assim, pastor? O modo talvez é a profissão, é a carreira, é o encargo que Ele te deu. E aí a gente pensa, né? Você é cozinheiro, mas você não trabalha de cozinheiro, né? Qual é a função lá que você trabalha? Galvanização, metalúrgico, é isso? Metalúrgico. Está lá, trabalhando como metalúrgico. O que é ele ser um metalúrgico? É um modo de vida que Deus deu. Amém? É um modo. Mas qual é a missão de Deus para a vida do Zaqueu? Glorificar o nome de Deus, servir ao próximo. Então ele não é um metalúrgico que está procurando uma missão. Ele é alguém que está lá glorificando a Deus, servindo ao próximo como um metalúrgico. Está lá o meu irmão que é motorista, está lá um modo de vida. Mas
A missão está acima do modo. Não sei se você está entendendo. O modo passa, a missão é eterna. No céu você não vai ser metalúrgico, no céu você não vai ser motorista, no céu nós vamos glorificar a Deus, na eternidade nós vamos glorificar a Deus. Por isso não faça mais importante aquilo que é transitório do que aquilo que é eterno, porque Deus dá modo de vida para quem vive debaixo de missão de vida. E quem entende missão, um ano não é uma coisa, outro ano não é outra coisa, outro ano está sempre, não, eu estou debaixo de uma missão. E se tem missão, Deus manda o modo. O modo é para sustentar a missão. O modo não é mais importante do que a missão que Ele tem para nós. E aqui Tiago vai dar a resposta para esses homens. E ele vai dizer, gente, ao invés disso, ao invés significa em contrapartida, de maneira oposta, do lado contrário. Ele está dizendo assim, ao invés, ou seja, em vez de vocês ficar dizendo, hoje nós vamos para cá, amanhã nós vamos para lá, depois da manhã nós vamos estar lá, hoje nós fazemos um negócio assim, hoje nós fazemos um negócio assado, hoje nós ganhamos dinheiro desse jeito. Ele está dizendo, ao invés disso, sabe o que vocês deveriam dizer? Vocês deveriam dizer assim, se o Senhor quiser, nós faremos. Se o Senhor quiser, nós viveremos. Sabe, infelizmente, e coloque amor nas minhas palavras, a gente vive um tempo onde tem crentes que dizem assim, eu vou fazer e seja o que Deus quiser. Irmão, se você usava essa fala em nome de Jesus, que ela termine hoje na sua vida. Eu vou fazer e seja o que Deus quiser. Não, se é o que Deus quer que te importa, você nunca vai fazer sem antes dizer, Senhor, eu só vou fazer aquilo que o Senhor quer, eu só vou viver aquilo que o Senhor quiser, eu só vou realizar aquilo que o Senhor quer. Porque às vezes a gente está querendo cobrar uma conta que Deus não tem nada a ver com ela. Senhor, mas e aí, por que isso agora não vai? Deus vai dizer, porque eu nunca quis para você. Senhor, por que isso agora está acabando, isso está terminando, isso está morrendo? Por que isso está desse jeito? Porque você nunca me perguntou se era isso que eu queria para você. Porque talvez você disse, eu vou fazer e seja o que Deus quiser. Só que a gente fala, vou fazer e seja o que Deus quiser. Só que a gente ora todo dia dizendo, Deus mantém, Deus ressuscita, Deus melhora, Deus prospera. Sabe, a gente só precisa fazer a oração de socorro quando a gente não fez a oração de renúncia. Essa veio agora, até Liceu. A gente só precisa fazer a oração de socorro quando a gente não fez a de renúncia. Senhor, a partir de hoje eu não faço mais nada que o Senhor não queira. Aí você não vai precisar, Senhor, me socorre. E agora, Senhor, tira esse negócio do buraco. Ah, Senhor, ressuscita isso, ressuscita aquilo. Não faz a oração de renúncia, de entrega. Senhor, a partir de hoje eu só vou viver o que o Senhor quiser. Eu só vou viver aquilo que o Senhor me direcionar. Eu só vou viver a tua vontade. Acredite, você vai ter que pedir menos socorro. Porque aquilo que Ele direciona, Ele sustenta. Aquilo que Ele direciona, Ele mantém de pé. Às vezes a gente está tentando, né? E precisamos entender isso. Então não é vou fazer e seja o que Deus quiser. Não, eu quero viver só o que o Senhor quer. Por quê? Porque eu entendo que a vida é passageira. Ela passa rápido. E se ela passa rápido, querido, nós precisamos investir mais naquilo que é eterno do que naquilo que é passageiro. Pensa nisso hoje, o que você tem construído, o que você tem investido, o que você tem se desgastado, tem mais a ver com a atualidade ou com a eternidade? O que toma mais do teu tempo, o que toma mais das tuas energias, da tua força, está ligado ao que acontece hoje ou o que vai acontecer numa eternidade? Sabe, eu sei que nessa hora você está me olhando e dizendo, pastor, mas eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que pagar a conta. Ninguém aqui está dizendo para você não trabalhar. Ninguém aqui está dizendo para você não ter carreira. Ninguém aqui está dizendo para você não cuidar do corpo. Ninguém aqui está dizendo para você não ter cuidado com as finanças. Nós só estamos dizendo, valorize mais a eternidade que a atualidade, porque a atualidade vai passar, mas a eternidade é para sempre. Use a tua atualidade para fundamentar a tua eternidade. O que você mais se envolve hoje, aquilo que mais te consome, te garante uma eternidade tranquila? Talvez a gente está como esse povo aqui, vou fazer, vou ganhar, e ele está dizendo, mas você sabe o que vai ser um amanhã? Porque, queridos, nós vamos pensar, se a eternidade é real, se a vida é curta, nós precisamos estar preparados. Se a eternidade é real, se a vida é curta, se ela é passageira, se ela passa rápido, hoje
nós precisamos pensar, precisamos estar preparados. Sabe, se hoje nós pudéssemos tirar um extrato, mas não um extrato apenas do banco onde você é correntista, não apenas do banco onde você guarda as suas finanças, mas se nós pudéssemos tirar um extrato geral da nossa vida hoje, o teu saldo maior é onde? Na atualidade ou na eternidade? Será que o nosso saldo maior está só aqui nessa terra? Porque a palavra de Deus diz que se nós vivemos focados só nessa terra, nós somos dos homens os mais miseráveis. Se os nossos olhos estiverem só aqui, naquilo que é transitório. Por isso hoje vale a pena perguntar: será que se hoje nós tirássemos um extrato, o nosso maior saldo está na atualidade ou está na eternidade? Lucas capítulo 12, a partir do verso 16, traz uma parábola que nos ensina muito. E ele diz: então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Quem quer que a sua terra produza? E vai produzir, porque Deus é o Deus da provisão. Esse é o ano da provisão. Nós cremos, Deus é o Deus da generosidade. Está provendo, vai prover. Eu declarava aqui na quarta: há uma grande colheita. Há uma colheita para aqueles que creem. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem desceu ao coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Você pode dar um glória a Deus, você pode dizer um amém e dizer: essa palavra é para mim. E aqui ele está falando nessa parábola de um homem rico, que a sua terra produziu muito bem. E ele pensou consigo assim: o que é que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Irmão, essa parábola me deixa em crise. O que pensa? É a parábola que está falando acerca de um homem que ele se bastava. Ele falando consigo mesmo, ele respondendo para si mesmo, ele dizendo: eu tenho, ele dizendo que vou fazer, já sei, ele pedindo conselho para ele mesmo. Conhece gente assim, autossuficiente, que acha que se basta, não precisa de ninguém, não precisa da ajuda de ninguém. Deixa eu dizer, Deus não nos chamou para viver de maneira isolada, Deus não nos chamou para viver de maneira individual. Lembra o que eu disse? Qual é a nossa missão de vida? Glorificar a Deus. Segundo ponto dentro da missão: servir ao próximo, ter comunhão. E esse homem está falando dele para ele mesmo: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores, e ali vou guardar a minha safra, todos os meus bens, e direi a mim mesmo. Olha só, ele falando com ele mesmo, ele respondendo para ele mesmo, ele dizendo para ele mesmo. Será que não há um egocentrismo aqui? Eu pergunto, eu respondo, eu tenho a saída, eu tenho a solução. Eu direi a mim mesmo: olha só, você tem grande quantidade de bens, você é um cara muito top. Olha como você adquire, olha como você é bom, armazenado para muitos anos. Descanse, coma, alegre-se, beba. Contudo, e esse contudo, irmão, tem que fazer a gente parar para pensar na vida. Porque até aqui, sabe como eu penso desse homem? É uma parábola. Mas um homem que o campo rendeu, produziu, os celeiros estão cheios, vai ter que derrubar para fazer maiores, para encher ainda mais. Ele está dizendo: vou acumular ainda mais, vou crescer ainda mais, vou ter ainda mais. Irmão, o que seria um homem desse hoje? Um grande coaching de renome. Muitos de vocês pagariam para ter um curso com ele. Não, você não pagaria, porque você crê na verdade absoluta da palavra, que Deus é fiel e Ele te prospera, Ele te dá sabedoria para adquirir riquezas, aleluia. Mas muitos aí por fora iam contratar o curso desse cara. Eu quero aprender com ele. O cara é bom, hein? Esse é o coaching dos coachings. Esse é o cara que sabe o caminho do sucesso. Esse é o cara que conhece o caminho das pedras. Eu preciso aprender com ele. Mas aí entra uma palavra que tem que mexer conosco, que entra assim, um contudo. E esse contudo é da parte de Deus. Hoje talvez você está vivendo muita coisa que está dizendo: eu sou bom. Você está dizendo para você mesmo: eu sou o cara, não preciso de ninguém, não preciso de nada, eu me basto. Olha lá o celeiro, olha lá como é que está a minha vida, olha como é que está. E aí Deus diz assim: contudo. Esse contudo é para a gente parar para pensar. E Deus hoje está nos fazendo parar para pensar. E lembra, só para te lembrar, não é para ter medo, é para ter esperança, é para ter alegria. Não perca a alegria, vou repetir: não é para ter medo, é para ter esperança. Você pode dar um glória a Deus pela vida eterna em Cristo Jesus. Você pode levantar as suas mãos e oferecer um aplauso a Jesus pela vida eterna, pela salvação, aleluia. Ele disse: eu vou lhes preparar morada, eu vou lhes preparar morada, aleluia. E aí entra o contudo.
No contudo ele diz assim: Deus lhe disse, insensato. Consegue imaginar isso? A sociedade diria: cara de sucesso, próspero, olha como administra, um gestor de excelência. Mas Deus olha para ele e diz assim: tolo, insensato, imprudente, irresponsável. Consegue entender? O que tem mais valor para você hoje? A cosmovisão da atualidade ou da eternidade? Aquilo que as pessoas falam de você ou aquilo que Deus diz a seu respeito? E ele vai dizer: olha, insensato, essa mesma noite a sua vida. A sua o quê? Fala bem alto: vida. Mais alto: vida. Essa mesma noite a sua vida lhe será exigida, ou seja, lhe será tirada. Sabe essa vida que você tem? Ela é curta, ela é passageira e ela passa mais rápido do que você imagina. E hoje, nessa noite, ela vai ser exigida. Então, para quem vai ficar tudo que você preparou? Para quem vai ficar tudo que você investiu? Tudo que talvez você não teve tempo para estar com a sua família, com a sua esposa, que você não teve tempo para estar em comunhão com a igreja, que você não teve tempo para estar com Deus, que você ficou lá se gastando, se desgastando para adquirir, para ter, para construir. E ele vai dizer: hoje a vida é curta e passa rápido. E quando ela acaba, o que você fez vai ficar para quem? Para quem vai ficar isso? E ele diz: assim acontece com quem guarda riquezas para si, mas não é rico para com Deus. Era como se ele estivesse dizendo: ó, puxou um extrato aqui, e no final desse extrato até tinha um saldo na terra, mas o saldo no céu era negativo. O saldo da terra era grande, celeiros cheios, mas não era rico para com Deus. Sabe, irmão, nós precisamos nos preocupar com isso e entender. A palavra de Deus fala lá no livro de Apocalipse acerca de uma igreja que achava que era rica, e Jesus vai dizer: olha, vocês acham que vocês são ricos, mas vocês são pobres. Mas também Jesus vai falar de uma igreja que, olha, vocês acham que vocês são pobres, mas eu quero dizer que vocês são ricos, porque a configuração do céu não é a mesma configuração da terra. Irmão, e não há problema nenhum em ter riquezas. Você pega isso? Não há problema nenhum em ter bens materiais. Não, você só não pode permitir que eles te tenham. Você pode ser o senhor deles, mas eles jamais poderão ser senhor sobre você, porque o nosso Deus não é senhor de escravos, Ele é senhor dos senhores. Quando eu sou senhor da minha vida, não, o que eu tenho não é senhor meu, eu sou o senhor. Ele trabalha para mim, Ele é meu escravo, Ele é o meu senhor. Agora, às vezes a gente vive como escravo do dinheiro, escravo da profissão, escravo dos bens materiais, escravo das coisas desse mundo passageiro. E aí Jesus está dizendo: olha, tem igreja que é pobre, mas é rica. Tem igreja que é rica, mas é pobre. Jesus também vai dizer que nem todo mundo que o chama de Senhor, verdadeiramente Ele é Senhor na sua vida. Ele diz: naquele dia muitos vão chegar e vão dizer: Senhor, Senhor, em Teu nome eu expulsei demônios, em Teu nome eu fiz maravilhas, em Teu nome eu curei. Olha, na atualidade eu fiz muita coisa no Teu nome. Mas Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que Jesus está dizendo? Teu nome até poderia ser conhecido na atualidade, mas é desconhecido na eternidade. O que vale mais para nós hoje, o que é mais importante? Sabe, está falando aqui de um homem que tinha muito, iria acumular muitas riquezas, mas que não era rico para com Deus. E aqui vai um conselho com muito amor e carinho, querido. Do que adianta ter muitas coisas, do que adianta ter quase todas e não ter aquilo que é mais importante? Do que nos adianta ter coisas que, não, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de um cargo, eu preciso de uma função, eu preciso de um reconhecimento, eu preciso de um bem material. E aí, às vezes a gente vai chegar para Jesus como aquele jovem rico, dizer: e aí, mestre, como fazer para ter a vida eterna? Bom mestre, por que me chamas de bom? Bom mesmo só o Pai que está no céu, eu ainda não terminei o que eu tenho para fazer. Naquele momento Jesus está dizendo:
E Jesus vai dizer: se conhece os mandamentos? Conheço, desde jovem eu obedeço, desde criança eu obedeço. Legal. Só que uma coisa te falta. Você tem muita coisa, mas o principal ainda não. Você tem muita coisa, mas aquilo que é mais importante ainda não. E ele diz: olha, vai, pega tudo que você tem e vende, e dá aos pobres. Você está entendendo? Jesus não falou: vai, vende e entrega na igreja. Jesus falou: vai, vende e dá aos pobres. Porque Jesus estava querendo mostrar para aquele jovem que existia algo no coração dele, que ocupava um lugar que deveria ser só de Jesus. Sabe o que Jesus estava dizendo? Você está falando de vida eterna comigo, mas se eu não sou o primeiro lugar aqui, eu também não vou ser o primeiro. Se eu não ocupo o primeiro lugar da sua vida aqui, eu também não vou ocupar o primeiro lugar da sua vida lá. Eu acredito que se aquele jovem dissesse: fechou, Jesus, eu estou indo, Jesus ia dizer: não, nem precisa, volta aqui, vamos conversar. Porque ele precisava, e eu acredito, como muitos aqui nessa noite, nós precisamos entender o que está no nosso coração. Nós estamos dizendo: não, eu faço desde criança eu sou, desde criança eu faço, desde que eu me conheço por gente eu sou assim. Mas talvez ele vai dizer: uma coisa está te faltando. E isso é tão importante, querido, porque olha o que diz o verso 22 de Mateus 19, ouvindo isso, ouvindo o que? Jesus dizendo: pega tudo que hoje mais tem valor para você e abre mão. Pastor, eu não sou rico. Talvez não seja, mas talvez no teu coração tem algo que está ocupando o lugar que deveria ser só de Jesus. Talvez hoje no nosso coração tem algo que está ocupando o primeiro lugar que tem que ser dele. E aí a Bíblia diz que ouvindo isso, o jovem afastou-se triste. Para quem aqui a palavra de Jesus traz alegria? Mas esse jovem ouve a palavra e fica triste. E mais do que ficar triste, ele se afasta. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Não permita que coisas que te sustentam na terra, que te alimentam na terra, te afastem de Jesus. Não permita que coisas que te mantêm de pé naturalmente, quando ele falar para você: está disposto a abrir mão disso? Está disposto? Você não se afaste triste, mas você se aproxime alegre. Você vai dizer: Senhor, se é para abrir mão, tem alguém aqui hoje disposto a abrir mão de algo, para experimentar algo ainda maior em Deus, porque você não está preocupado apenas com uma atualidade. Deixa eu dizer, quando você se encarrega, quando você se envolve com a eternidade, pega isso, Deus cuida da tua atualidade, Deus cuida desse momento. Aleluia. Quem aqui o Salmo 23 é real para você? O Senhor é o meu pastor. Mas se eu deixar de trabalhar 18 horas por dia, eu não consigo suprir. Se Ele é o teu pastor, nada vai te faltar. Não vai faltar alimento, não vai faltar recurso, não vai faltar provisão. Tem alguém entendendo isso? Aleluia. Se Ele é o teu pastor, não vai faltar. Ele te leva a campos verdejantes, alimento. Ele te leva a águas tranquilas, sacia a tua sede. Ele traz refrigério sobre você. Mas ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, que às vezes tem algum momento que Deus faz, mas faz aos 45 do segundo tempo, mas Ele é fiel. Eu prefiro receber aos 45 do segundo tempo da fidelidade dele, do que aos 10 minutos do início no improviso meu. Só precisa improvisar quem não confia na provisão de Deus. Só vive de improviso quem não confia na provisão. Tem alguém aqui que confia na provisão de Deus? Eu confio, não tem problema, ainda que seja na morte súbita. Não tem problema, eu confio, Ele vai fazer, Ele é fiel. Eu nunca vi o justo mendigar o pão. Aleluia, Ele é fiel. E se Ele é o meu pastor, Ele não me faltará. Você pode aplaudir ao bom pastor, aquele que é fiel, aquele que é verdadeiro, aquele que não desampara, aquele que cuida. Aleluia. Se a vida é curta e passa rápido, eu preciso aprender a construir e investir em coisas permanentes. Pensa nisso, meu irmão. Talvez algumas pessoas nessa noite moram de aluguel. Talvez muitas pessoas aqui nessa noite já moraram de aluguel. Talvez hoje muitos já tenham a sua casa própria, e glória a Deus, Deus seja louvado.
Mas sabe algo que eu aprendo com o natural, que aponta para o sobrenatural, para a eternidade? Que alguém que mora de aluguel não investe na casa alugada. Você não faz grandes investimentos na casa alugada, não é assim? Quem aqui investiria muito dinheiro numa casa alugada? Ninguém. Por quê? Porque ela não é sua. Ela é temporária, ela é passageira. Você está nela por um tempo, mas sabe que uma hora você vai ter que sair. E melhor, a gente sabe que vai sair para um lugar melhor. A gente sabe que vai sair para um tempo melhor. Então eu não quero ficar investindo os meus recursos, a minha força, a minha dedicação naquilo que é temporário, naquilo que é transitório. Jesus disse: vou preparar moradas. A palavra de Deus diz que quando esse edifício se corromper, Deus tem para nós uma casa no céu. Que lindo isso! Olha, quando esse edifício não tiver mais de pé, Deus tem no céu preparado uma casa para nós. Por isso a gente não fica investindo mais naquilo que é transitório, passageiro. E por último, a última verdade, recapitulando: a eternidade é real. Vamos dizer todo mundo junto isso no 3? A eternidade é real, bem forte. 1, 2, 3. Aleluia. Segundo, a vida é curta, passa rápido. E passa muito rápido. É como um sopro. E por último, a última verdade que eu gostaria de trabalhar nessa noite: haverá prestação de contas. A eternidade é real. A vida é curta e passa rápido. E vai haver prestação de contas. Lembra? Vou reforçar. Não é para que você tenha medo, é para que você tenha esperança. Dá um glória a Deus. É para que você tenha alegria. Diz aleluia aí. 2 Coríntios capítulo 5 e verso 10. Pois todos nós. Quem, gente? Diga: todos nós. Todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos nós, sem exceção. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Todos nós. É tão lindo isso, porque todos fala de coletivo, todos nós. Mas ele está falando de algo que vai acontecer para todos, mas vai acontecer de maneira individual. Todos vão passar, mas não vai ser: ô gente, vamos julgar aqui no atacadão. Vamos ver o que a Lagoinha Araucária fez, o que as ovelhas do pastor Luiz. Não. O que é que o Zaqueu, quem senta na minha frente, irmão, está roubado. Vira. O que é que a Thalita viveu? O que o Adélcio viveu? É sobre a vida de cada um de nós. Todos nós vamos estar perante o tribunal, aonde nós vamos comparecer para que cada um, está entendendo? Cada um individualmente receba de acordo com as suas obras. Esse tribunal não tem a ver com salvação, tem a ver com galardão, tem a ver com recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo, vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Você não está cantando como quem acredita. Soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, consigo a sua recompensa. Todos nós estaremos perante o tribunal de Cristo, aonde cada um de nós receberemos a recompensa de acordo com as obras que praticamos por meio do corpo. E ele diz mais: sejam elas boas ou sejam elas más. É possível praticar obras más no meio do corpo? É. Não deveria, mas é. É possível a gente estar praticando algo que a gente acha que é bom e naquele dia descobrir: olha a recompensa aí, ó. Tudo será recompensado, aleluia. Por isso a gente pode dizer: vale a pena o que a gente passa, vale a pena o que a gente suporta, vale a pena.
Então todos e cada um fala de algo coletivo, mas também de algo individual, prestação de contas. Todos terão de prestar contas, mas de maneira individual. Será que se tudo isso, a eternidade é real, a vida é curta, é passageira e passa logo, haverá prestação de contas? Será que se tudo isso é de fato para nós verdade absoluta, a nossa agenda continuaria como ela está? A nossa programação seria a mesma que foi até agora? As nossas prioridades vão continuar sendo as mesmas? Os nossos investimentos vão ser da mesma forma? Porque se forem, irmão, isso só nos mostra que aquilo que nós chamamos de absoluto, para nós é só relativo.